Olá! Começamos o 10º episódio da primeira temporada do programa Rural Vídeos BR. Hoje apresentamos a segunda parte da história da única escola estadual rural de Limeira, narrada por ex-alunos, a diretora atual e a querida professora que vivenciou todas as conquistas e diversidades por qual passa a educação no campo. Eu sinto, sabe, parece que a coisa é minha, é da minha vida, né? Faz parte da minha vida, né? Essa escola aí. Tecnologia Agrícola. A CDRS realizou em parceria com a UFSCar Campus Araras SP um curso de cultivo de hortaliças no sistema de hidroponia, cultivo que vem crescendo 30% ao ano, trazendo vantagens ao produtor. A geração dos nossos filhos, netos, não quer trabalhar em campo. Arrancar daninha de campo, carduí, alface, essas coisas, acordar de madrugada, isso aí tá acabando. Acompanhe agora que já estamos no ar. Sistemas de cultivo. A maioria dos que aqui presentes estão sabem que os sistemas de cultivo de folhas predominante é o sistema de campo, mais 95% do mercado brasileiro é assim, mas o sistema de cultivo hidropônico também é a possibilidade, tem crescido bastante. Antes da crise a gente tinha exemplos aí de 30% de crescimento do sistema de cultivo hidropônico. Só que a estrutura de plástico ou estrutura galvanizada, eu vou deixar o número para vocês. Uma hidroponia hoje montada com plástico, estrutura galvanizada, cano, motor, bomba, caixa, mão de obra de implantação, tubulação, você vai gastar aí de 80 a 110 reais no metro quadrado. 100 reais. Eu tenho um número que para uma hidroponia ser viável economicamente aí para uma família de 3, 4 pessoas, pelo menos 1.000 metros quadrados. Esse é o número que a gente tem de implantação. Na estrutura, estufa. Mas há a opção de você fazer a estrutura hidropônica telada. É um custo 5 vezes menor. Só que tem algumas desvantagens para o cultivo em época muito chuvosa. Entelado é viável, com exceção da rúcula e os temperos. Salsinha, cebolinha e outras, eu recomendo fazer em estufa, principalmente a rúcula. O único desvantagem do telado é o fato de que, se há uma chuva, aquele período de uma semana, tempo nublado, chuvoso, você vai perder a alface. Choveu 2, 3 dias, sol, não tem problema. Para alface, não. Mas choveu mais de 5, 6, 7 dias, aí acaba perdendo. E as formas de montar telado? Existem a opção plana e a opção de 2 águas, que é o que eu recomendo por causa de chuva de pedra. Então a chuva de pedra, quando você tem formato de 2 águas, facilita ou evita-se, né, que a pedra acumula sobre o telado e aí o desastre é terrível. Nós vimos hoje, aqui na UFSCar, as grandes vantagens que o sistema de cultivo hidropônico proporciona ao produtor rural. É uma tecnologia de cultivo sem solo que propicia ao alfacicultor, ao hidroponicultor, cultivar hortaliças que apresentam melhores qualidades e com mais facilidade. A grande vantagem desse sistema de cultivo está direcionado à questão do uso da mão de obra. Haja vista que a mão de obra acaba sendo menor no sistema de cultivo hidropônico ao convencional. A geração de hoje, a geração do século XXI, os jovens, têm muitas dificuldades em trabalhar em campo. Muitas vezes alguns trabalhos até insalubres, onde a hidroponia é totalmente o contrário. Haja vista que é possível fazer a colheita de forma com ergometria de trabalho, já que as bancadas de cultivo hidropônicos são suspensas e permitem que o trabalhador rural
trabalhe de pé para fazer essa colheita, diferentemente daquilo que é feito no campo, onde o produtor, o trabalhador tem que agachar no chão para fazer a colheita. Além do mais, a hidroponia comercializa uma planta viva, com presença de sistema radicular, e que confere a ela muito melhor qualidade pós-colheita quando comparado a uma alface do campo. Então, na realidade, o sistema de cultivo hidropônico traz muitos benefícios tanto para o produtor quanto para o consumidor e para o trabalhador rural. Essas são as grandes vantagens da hidroponia. O que é hidroponia? Até eu conversei há pouco com alguns produtores que já cultivam. A gente tem um sistema de um tanque ou reservatório de água, onde é colocado aí a água e os nutrientes. A gente tem aí uma motobomba, que ela é dimensionada em função da quantidade de calhas que a gente tem que atender. Essa bomba succiona essa solução nutritiva, leva para essa tubulação, onde essa água por gravidade desce e volta no tanque. E tem um timer para cada 15 minutos ou 10 minutos ligar e desligar, e a hidroponia aí e funcionando. Então a gente tem aqui um sistema fechado. Na hidroponia, um pé de alface da semente até a colheita consome 4 litros de água por planta. No campo, um pé de alface, claro, perda, evapotranspiração, etc. Na irrigação por aspersão, consome 80 litros de água por planta. A questão do comprimento da bancada, a gente tem bancadas de 15 metros, bancadas de 7,5 metros. Para a produção, quanto menor a bancada, ela tem qual vantagem? Aquecer menos no inverno. Então, a água que inicia a corrida dela lá em cima, leva menos tempo caminhando no tubo quando comparada a essa. Então, normalmente, você aquece mais o sistema numa bancada maior comparado a uma menor. Só que você fazer bancadas pequenas, você tem a dificuldade de, primeiro, uma inclinação muito alta dificulta a colheita. Veja que aqui a gente colocou um morrinho ali, você tem que botar uma escadinha, enfim, questão trabalhista, problema, você está piorando o sistema, porque você quer ergometria, não essa dificuldade. Como aqui a gente é pesquisa, eu tive que montar isso nesse sistema. Além do mais, você gasta mais cano, perde mais espaço e tal. Então ficaria com um comprimento nesse sistema daqui. O que eu destacaria aqui? Aqui a gente fez muito trabalho, viu? Você tem o tubo da empresa A, retangular, a empresa B, cilíndrico, de 75, a empresa retangular da empresa C. A gente fez uma série de testes, independentemente do formato, a produtividade é igual. O único detalhe é que, pelo fato desse tubo ser mais estreito, comparado ao outro que o diâmetro é maior, ao trazer a muda para cá, tem que respeitar aquelas orientações dadas lá em cima. Ou um mudão, ou um tubo menor, como a gente tem o de 63, que é o último lá em cima. O cultivo hidropônico, normalmente ele é destinado a cultivar qualquer tipo de espécies de plantas. Mas preferencialmente, indica-se o cultivo de hortaliças folhosas, tais como rúcula, alface, chicória, agrião, e as hortaliças de temperos como salsa, cebolinha, coentro, entre outras. Com relação às variedades, o mais indicado para esse sistema de cultivo que a gente está observando aqui na UFSCar, que é o sistema NFT, cultivo sobre uma lâmina d'água, são para essas variedades de hortaliças de folhas. E de uma forma geral, essas hortaliças são muito mais consumidas no período de verão, como janeiro, fevereiro, de outubro a fevereiro, onde a demanda de consumo por essas espécies é maior. Então a hidroponia se faz muito justa para esse sistema de cultivo. Mas, no período de inverno, que vai aí de maio até setembro, as vendas das hortaliças folhosas hidropônicas tendem a cair muito, porque o consumidor prefere outros tipos de alimentos mais quentes, como uma salada de batata cozida, refogados e outras. Então as hortaliças de folha como alface diminuem o consumo.
Mas como uma opção a esse hidroponicultor seria aumentar ou expandir o sistema de cultivo de hortaliças como as couves, couve de folha, a própria queio, que é uma hortaliça, é uma couve crespa, altamente nutritiva, e do qual é uma opção para o produtor no inverno comercializar essas outras hortaliças que são mais consumidas nesse período de ano. A Magna me fez lembrar de um córrego que existia, né? Então o aluno subia porque a estrada era um espigão, na parte mais alta do terreno, né? Assim como o centro rural está numa área bem alta, né? Então às vezes o aluno saía da casa dele, chegava na estrada, não via ninguém, ele já vinha para a escola, né? Então ele pegava um galinho, quebrava um galinho e jogava na entrada lá, né? Então, quando a gente passava lá, via o galho, eu sabia que aquele aluno tinha passado. Então, a escola mesmo que eu vim lecionar foi em 1953, que eu me formei em 52, tá? Então, foi uma licença da dona Madalena de Faria e Souza, que era uma professora que residia aqui no bairro. Licença gestante, né? Aquele tempo era 3 meses. E, então eu comecei aqui, eu não sei bem o dia, eu sei que era junho, de junho até começo de agosto. Então depois de uns anos que a escola funcionava assim, né? Daí então veio essa notícia do Dorival Dudan, só que não se chamava Dorival Dudan, depois que foi o nome dele, porque as escolas agora parece que tem que ter nome de educador, né? E hoje é desde o prézinho até o 3º colegial, né? Uma satisfação muito grande. Eu sinto, sabe, parece que a coisa é minha, é da minha vida, né? Faz parte da minha vida, né? E depois, então, começou o Dorival Dudan e aqueles ônibus que vinham e chegavam, eu passava lá e eu chorava, porque era assim muito emocionante, né? A gente começar naquela escolinha, né? De uma sala só, com os alunos alegres do mesmo jeito, né? E depois ver aqueles alunos continuando no mesmo lugar, né? Com aqueles ônibus. Eu ficava muito emocionada, sabe? A partir de 91, a escola passou a funcionar integralmente, que recebeu um nome, né, que é o patrocínio professor Dorival Dudan, que foi inspetor dessa escola quando ela era municipal, estadual, quando ela era vinculada a outra escola. Até 99, a escola atendeu a 8ª série. Atendeu também a educação de jovens e adultos, né, entre 91 e 98, que era o antigo telecurso. E a partir de 99 começou a funcionar o ensino médio noturno aqui. Era uma solicitação dos nossos alunos que terminavam o 9º ano e iam para o Gabriel Pose, e aí eles sentiam dificuldade de um pouquinho assim, de se enturmar por ser alunos diferente deles, né? Então, eles fizeram um abaixo-assinado, a diretoria de ensino, em 99, abriu o ensino médio noturno aqui, que nós temos até agora. Ela tinha, em média, nessa época aqui, de 61 até 79, em torno de 50, 30 alunos. Hoje nós temos em torno de 720 alunos matriculados do 1º ano do ensino fundamental 1 até o ensino médio. Na década de 60, 70, o projeto pedagógico, aliás, não se chamava nem projeto pedagógico, né? O professor tinha um plano de ensino elaborado já pelo Estado, vinha pronto, onde trabalhava mais sistematicamente alfabetização com o processo de silabação, era
que nós chamamos hoje do ensino tradicional. Era uma tanta satisfação da gente pegar uma criancinha pequena, sem noção, e depois você vê aquele produto ali. É por isso que eu gostava de primeira série. Você vê aquele produto ali, pegando o livro na mão e lendo. Ah, é uma satisfação grande, né? Não, as férias do livro era assim, fazia no centro rural. Eu comprava o livro para as crianças, põe um papel bonito, assim, azul, com uma fitinha vermelha, sabe? E os alunos vinham, e os pais, né? E daí eu falava uma coisa, falava outra, a importância do livro, a importância da leitura, algum número assim, né? Então era essa festa que eu fazia todo ano, né? A gente chegava lá, a gente ia aprender a fazer os risquinhos, as ondinhas, né? Ia treinar as mãos. E aí a gente era alfabetizada até o mês de junho. Até o mês de junho, a Dona Odete dava todinha a cartilha pra gente. E depois que a gente voltava das férias de julho, ela já passava um livro. E quando a gente fazia essa passagem, ela fazia uma festa da entrega do livro. Então isso marcou muito. Aí ela passava poesias para decorar, e as pessoas iam declamar as poesias, e fazia aquela festa do livro, da entrega do livro. Uma coisa muito... Isso marcou muito. Quando já estava doado o terreno, a prefeitura municipal, ela construiu 2 salas grandes, bem na frente, onde tem onde tem a bandeira. Sim. Então, 2 salas enormes, grandes, e foi uma festa muito bonita de inauguração. É aquelas 2 salas lá, né? Que a Lúcia estava mostrando a foto lá. Depois construiu para cá, né? Aí construiu o campo e daí construiu aqui. Aí como foi aumentando os alunos, daí construiu mais 4 salas lá, que fica mais para lá, né? Aquelas 4 últimas lá. E depois é assim, daí começou o 4º ano, mas começou lá naquela escolinha lá. Aí era assim, de manhã era o 3º e a 4ª série. E à tarde era a 1ª e a 2ª. E depois, quando mudou aqui, começou o 5º, né? E aqui, toda a construção aqui da escola, conforme já comentamos aqui, a gente acompanhou a construção aqui, né? Porque era caminho nosso, né? O pessoal aqui do Santa Rosa, aqui, eles vinham até aqui seguir para a casa deles, né? E no meu caso, eu continuava pela estrada, né? A gente viu aqui desde quando começou a máquina, assim, arrancar os pés de laranja, depois a terraplanagem, a construção da escola, a gente acompanhou isso. A gente estudava lá e acompanhou todo esse começo aqui, né? O que era bonito, né, as crianças iam para a escola, mas os pais vinham ajudar a construir, né? Então um vinha com trator, outro, sabe, era aquele mutirão, assim, que era bonito, né? Porque os pais contam, né, que eles vinham, né? Então era assim, nossa, era uma novidade para todo mundo, né? Porque tudo começou aqui, né? E festa assim de escola, a gente fazia uma vez por ano, eu comandava uma feijoada branca que eles faziam, que era de grão de bico. Então a gente organizava, as professoras assim ajudavam, tem equipe de moços e moças aqui, que são bastante, né? Ajudavam também. Então, muito trabalho. Mas a gente fazia no centro rural, pela escola, uma feijoada por ano. E de 300 a 350 pessoas, né? Então tinha todo o equipamento lá, e daí a gente comprava, cada vez comprava uma coisa. Comprava um bebedor, comprava uma geladeira, comprava um mimeógrafo. Então, cada ano ia assim, comprando uma coisa, né? A utilidade deles lá. E outra festa que era feita, a festa junina, também era junto com o centro rural. Então, ensaiava as crianças de quadrilha, né? Todo ano ensinava quadrilha. E depois aquela festa que vinha gente todo quanto era lado, né? E tinha depois o baile, tinha as coisas para vender lá, né?
da festa junina. Então, era bem movimentado, sabe? Foi citado aqui das festas juninas, né? E às vezes a gente ficava assim meio com vergonha de participar, né? A Dona Odete sempre falava assim, tem que tomar parte, tem que estar junto, né? Ela sempre incentivava isso, né? Foi uma professora excelente, marcou muito as vidas nossas, né? Lembro também das excursões que ele fazia, né? Eu lembro quando fomos no zoológico lá depois também lá no Limeira Clube, foi muito bacana, né? Passava o dia lá, é uma coisa diferente pra gente, né? Muitos tinham perua Kombi, né? Então a professora mobilizava ali algumas Kombis ali e todo mundo saía embarcado, né? Então essa união que existia realmente era muito interessante, né? Os pais eram muito participativos, né? Quando ia fazer exame, então a criançada preparava, né? A professora enfeitava a escola, aquela coisa. Sabe como é que era? Vinha um examinador, vinha as provas, as questões, no envelope fechado, lacrado. Era aberto na hora de fazer o exame. Então ali a gente punha os problemas, a professora não abriu o bico, né? Porque então a gente põe os problemas à lousa, as questões, né? E o examinador ficava lá. Depois essas provas iam ser corrigidas lá na cidade, né? Depois mudou um pouquinho, parece que ficava na escola, né? Mas era assim, era rígido. Então, aquele tempo, eles tinham que sair sabendo mesmo, né? Aquela matéria, porque geralmente eles não iam assim, continuar estudo. Então tinha que ser uma coisa bem reforçada, né? Que naquela época a gente tinha exame, né? No final do ano. Era o que se dizia se era aprovado, se era reprovado, né? Então, alguns dias antes do exame, a professora falava, vai ser tal professor. Vinha uma professora de fora para fazer o exame. E tinha o seu Antônio, naquela época, que fez o exame pra gente, que ela não contou pra gente quem que ia fazer o nosso exame, porque assim, todo mundo tinha medo dele. Quando chegou na hora dele. Era uma coisa, nossa, que a gente ficava com muito medo, né? Porque para começar a gente tinha medo da professora, né? Nossa, eu morria de medo da Dona Odete, quando ela tacava aquela vara na famosa vara hoje em dia não pode fazer isso, mas naquele tempo fazia. Nossa, era uma coisa assim, com medo, né? E depois daí vinha esses professores para fazer esse exame, uma coisa que você nunca tinha visto na frente, né? Um professor. Então, era assim. Foi meio que assustador. Ela não contou pra gente quem que ia aplicar o exame pra gente. E acho que era seu Antônio o nome dele. E a gente tinha muito medo dele. Eu queria comentar também dos valores, cara. A Dona Odete sempre passava pra gente, né? Mas ela sempre falava, caderno encapado, né? Não queria nada de sujeira, lavar as mãos antes, enxugar. Sem orelha, exatamente. Isso ela cuidava muito disso, né? E acho que foi uma coisa que leva para estar sempre para a vida, né? Porque a fase lá do Fundamental 1, né? Do primeiro ao quarto ano, a gente lembra da professora, do que ela falava, do que ela exigia e tal, né? O que eu não lembro se ela deu só o primeiro ano pra gente ou o segundo ano? Primeiro e segundo ano. Primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Depois foram outras professoras. E o terceiro ano foi a Ângela Bahia de Castro, né? E o quarto ano foi a Sueli Pilege Lestin. Não teve uma vez uma Dona Terezinha? Essa foi o quinto ano, né? Quinto ano. O quinto ano foi em 70, né? Em 70, a gente estava no quarto ano, mas aí, ela, Dona Odete, a gente fala Dona Odete, né? Ela se empenhou para ter o quinto ano preparatório, então foi resgatado muitos alunos, assim, já quase adolescentes, com 20 anos, assim. Então formou um grande grupo aí que fez, à tarde, né? A gente estudava de manhã, eles vinham à tarde, o seu Antônio, né? Um professor, e fizeram o quinto ano. Aí quando a gente, depois, em 71, a gente, do quarto ano, já passou para o quinto ano, né? Até a LDB de 1996, o projeto que tinha era ensino. Era aquele que o professor só falava, ele era o dono do saber, onde o aluno era o receptor, tá?
ele só recebia as informações. Hoje, a partir de 1996, onde foi promulgada a Lei de Diretrizes e Base, o foco da educação é educar, é aprender. Então, o que é o educar? Qual é a função hoje da escola? É levar o aluno a se descobrir, a ter autonomia para ele mesmo buscar o seu aprendizado. Claro que o professor ainda é o essencial para que ele monitore, para que ele seja o precursor, né, desse ensino diferenciado, dessa aprendizagem, que é uma educação mais para o cidadão, onde hoje a escola se preocupa realmente com a formação geral do educando, geral tanto social quanto cultural, claro, sem deixar o conteúdo de lado, sem deixar a parte acadêmica de lado. Mas olha, eu tive muita satisfação de ser professora, viu, Adriana? O pessoal de hoje parece que não fala isso. Eu não passo nem perto da escola. Eu tenho um prazer tão grande de alfabetizar, de ensinar, sabe? E eu se tivesse, uma vez eu falei, se tivesse que voltar, eu voltava, mas naquelas condições, não de hoje. Né? Não, né? Porque a gente saiu da escola, mas a gente continuou a amizade, porque daí a gente já, né, começou, daí eu era o catecismo, que se encontrava todo mundo, né? Aí a gente já foi ficando mocinha, já vinha nos bailes, né? Com 14, 15 anos a gente já vinha nos bailes, né? Então foi assim, por isso que a gente se conhece até hoje, né? Porque foi aquela amizade desde a infância. Eu lembro que muitos anos depois eu estava em Araras, né, estudava química lá, e um dia eu vi passando na banca, assim, vi um cartão postal da cidade, né, e eu lembro que comprei né, e lembrei da dona Odete, né, e escrevi um cartão, mandei para ela, né, então eu escrevi assim, né, aqui nessa cidade, né, milita um jovem estudante que a senhora tomou pelas mãos e ensinou as primeiras noções de civilidade, né.